pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, vocês me conhecem por aqui, né? Sou professora de matemática aqui dos 6º anos e a gente está entrando essa semana na reta final. Olha a cara da professora já inchada, que já se emocionou hoje de manhã, conversando um pouquinho sobre essa última semana, mas vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível. A gente vai ter uma aula hoje para finalizar a trilha, porém, a gente vai ter aí uma semana recheada de surpresas, de coisas bem legais que a equipe toda está preparando para vocês, para que a gente consiga se despedir em grande estilo, né? Foi um prazer estar por aqui com vocês até agora e a gente vai, ao longo da semana, mostrando para vocês algumas coisas. A gente vai falar com você um pouquinho sobre o nosso aplicativo. E aí, nesse aplicativo, você vai conseguir interagir no momento da nossa aula. Quem me ajuda hoje com essa interatividade é o professor Heleno. Eu vou chamá-lo rapidinho para ele comentar como é que ele vai fazer essa interação aqui na aula com a gente, como que você faz para acessar esse aplicativo e quais são as informações que você precisa para poder utilizar esse aplicativo, tá bom? Liga lá, professor. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tá vendo? Sexta-feira eu saí daqui do estúdio, me derramando em lágrimas, porque me despedi de vocês, né, da minha aula, mas estou aqui já junto com a professora Briane para fazer essa interação. Já mandei meu bom dia aqui no chat. E outra, viu? Maria e João já estão aqui, já mandaram o bom dia deles, né? Bom dia para vocês, bom dia para quem mais estiver aí assistindo a gente, né? E é isso, estou aqui seguindo o fluxo, o nome da aula é fluxograma, já estou seguindo o fluxo aqui junto com Briane, pronto para falar com vocês. Amo a participação de Heleno, porque ele já pega o gancho do conteúdo e já diz assim, olha, a gente está aqui já seguindo o fluxo e vai começar a entender, na verdade, com vocês, relembrar um pouquinho, né, o que é que significa esse conteúdo. Mas vamos avançando por aqui, tá certo? A gente tem aí uma carinha também do aplicativo que você pode visualizar pelo computador, tá? Então, observando aí, ó, o educarecifeweb.ip.tv, você vai achar a mesma telinha que você encontra no aplicativo no celular e utilizar o seu login, né, a sua matrícula como login e a sua senha sendo a data do seu aniversário com 8 dígitos. Billy, tu já colocou o QR Code aí na tela para o pessoal fazer o download? Se vai aparecer aí para você, tanto do Android quanto do iOS, se Billy é fera, ó, você pode apontar a câmera do seu celular e fazer o download e se juntar aqui com a gente, tá certo? Hoje, quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é o Bruno, queridíssimo, estava um pouquinho distante por aqui. E justo na última semana ele vem para cá para a gente matar um pouquinho da saudade, né não? Estou muito feliz. A gente tem o nosso canal no YouTube, que você pode visualizar. A gente já tem aulas falando sobre o fluxograma anteriormente, né? Hoje a gente trouxe uma pegada um pouquinho mais rápida para você só lembrar e a gente fazer um pouquinho mais de exercício, vendo outros fluxogramas, né? Mas a gente tem aula lá falando sobre fluxograma, depois a gente puxou o gancho para algoritmo, depois a gente puxou o gancho para linguagem computacional, que a gente viu que não tem assim necessariamente a ver com computador, né? Computar significa calcular. Então, você já verificou isso em outras aulas, mas se você não lembra, dá uma olhadinha lá na playlist e você consegue achar todos os vídeos das aulas, tá certo? Bom, pega aí seus materiais para a gente começar a nossa aula, para você fazer as suas anotações e para isso a gente vai começar a lembrar um pouquinho do que é fluxograma, né? A gente já falou anteriormente sobre essa estrutura gráfica, onde a gente vai utilizar esse tipo de interpretação, esse tipo de raciocínio para verificar as etapas de um determinado processo. Aí vai aparecer para você um processo simples, para a gente começar a entender. Ó, a gente vai ter ali o começo de uma situação, tu pode deixar grandão, Billy? Valeu. A gente tem o começo ali de uma situação onde a gente está procurando um objeto, né? E aí, para você procurar esse objeto, você tem uma pergunta logo em seguida. Você encontrou esse objeto? E aí você vai ter duas possibilidades, ou sim ou não. Se você encontrou o objeto, você vai finalizar aquele fluxo, aquela atitude ali, você vai parar de procurar. Se você não encontrou o objeto, segue uma outra pergunta. Você precisa, nesse momento desse objeto? Se sim, você vai voltar ali e vai voltar a procurar, né? Vai voltar a atitude inicial. Mas se você não precisa agora, você pode parar de procurar. É só um exemplo de como a gente pode relacionar essas possibilidades diante das atitudes. Basicamente, o fluxograma ele vai expressar para a gente quais são as etapas de um determinado processo. E a gente vai entender essa palavra processo por qualquer situação. O professor Heleno, já tenho certeza que está maquinando as coisinhas ali na cabeça dele para quando chegar no comentário, já balançou ali a cabeça. Ó. Então, é massa.
Porque é um tipo de situação que você pode aplicar em qualquer lugar. Só que como a gente em matemática trabalha com essa ideia de ordem, até quando a gente vai fazer algumas operações, dentro da disciplina de matemática, a gente vê essa parte de etapas, de desenvolver bem esse raciocínio e conseguir escrever de maneira correta e clara quais são as etapas para a gente realizar um processo, certo? Então, ó, fluxograma é um tipo de diagrama gráfico e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo que a gente já trabalhou antes. Muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem. Então, vamos sintetizar e resumir isso daí, né? O fluxograma vai ser aquele desenho, né? Aquela representação visual das etapas que a gente vai seguir e das atitudes que a gente vai tomar se uma coisa acontecer ou não acontecer. Então, a gente vai ter que escrever uma coisa bem organizada para que você tenha as atitudes a serem tomadas tanto para uma situação quanto para outra, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu trouxe aqui um fluxograma de uma empresa que faz a organização da sua página nas redes sociais. E aí ele está dizendo ali, ó, sobre o comentário nas redes sociais da marca, né? Então, o que a gente pode fazer? Esse comentário foi uma crítica? Se sim, a empresa lá vai avaliar o motivo da crítica. Se não foi, a gente vai verificar a próxima situação. Foi uma sugestão? Se sim, a empresa vai considerar e vai devolver sobre aquela sugestão, né? Vai falar uma resposta sobre aquela sugestão. Se não foi uma sugestão, vai se analisar a próxima coisa. Então, é uma dúvida do cliente? Se sim, vai se dar uma resposta direta para aquele cliente, né? Uma coisa personalizada para ele, para resolver o problema dele. Se não for uma dúvida e for um feedback positivo, né, for um elogio, algo assim, dizendo que foi legal a situação da empresa, vai se compartilhar o depoimento nas redes sociais. Então, a gente está vendo aí, eu acredito que vocês em casa sabem bem como essa ideia da rede social já está funcionando, né? Que esse tipo de situação da empresa dá importância ao que o cliente fala em relação a algumas coisas, está cada vez mais em evidência, porque o cliente precisa ser, vamos dizer assim, favorecido, né? O cliente precisa ser atendido diante das suas necessidades naquela empresa. Só que diante de um comentário, ele pode ser várias coisas. Aí apareceu, ó, crítica, sugestão, dúvida, um elogio. Então, dependendo do que for esse comentário, a empresa vai tomar uma atitude diferente para cada situação dessa. E é aí onde entra essa noção de fluxograma. Uma pessoa que vai trabalhar nessa empresa, por exemplo, vai receber essa informação e vai saber exatamente o que fazer em cada contexto desse. E isso é massa, né? Vamos avançar por aqui. Aqui eu trouxe para vocês um mini esquema, né? Como é que a gente faz para montar um fluxograma. Então, antes da gente fazer esse comentário do como, eu vou trazer aqui o professor Heleno para, de repente, comentar alguma coisa sobre o que ele já pensou aí, do que ele contextualizou. Acho o máximo a participação dele nas nossas aulas. Diga lá, professor. Olha, eu estava aqui pensando, é um assunto, inclusive, que eu trabalhei no 6º ano, então o pessoal que está aqui vai lembrar, assim eu espero, né? Quando eu falei com ele sobre os princípios do treinamento, né? Como é que a gente organiza, o que é que a gente precisa, o que é que são esses princípios. Então, a gente tem vários princípios dentro da educação física, principalmente quando a gente vai falar de treinamento. E aí, para isso, a gente precisa criar um esquemazinho do que a gente vai fazer. Então, de repente, a gente está lá considerando a individualidade biológica do indivíduo, né? Então, ó, ele tem essa individualidade. E aí, ele precisa de um treinamento de força? Se sim, a gente vai programar os exercícios de acordo com aquele treinamento. Se a gente fez uma avaliação, ele precisa de flexibilidade. Então, precisou de flexibilidade? Vai lá, monta um exercício. Esse exercício deu certo? Não deu, então vamos tentar outro. E por aí a gente vai montando um esquemazinho, um fluxograma, para poder organizar o treinamento e atender às necessidades de cada pessoa. Top, né não, minha gente? Veja, se tem a participação melhor para estar nessa aula aqui, além de sempre ter um comentário relevante, a gente tem uma aplicação direta na educação física. Além disso, professor, a gente pode começar alguma atividade sem alongar? Não. Não. A gente tem que alongar, tem que aquecer, né, que são duas coisas diferentes, mas independente de qualquer atividade que seja, né, a gente precisa. E aí é outra coisa importante, que cada uma tem a sua especificidade, né? Cada atividade tem o seu alongamento e o aquecimento específico. Acontece muito da galera vir da musculação e vai fazer minha aula de dança. Ah, eu não quero aquecer não. Mas aí a pessoa vai lá no aquecimento da dança tem coordenação motora,
tem tempo de reação, que é totalmente diferente do exercício que ela estava fazendo lá na musculação. Alonga primeiro e aquece depois? Ou aquece primeiro e Aí alonga depende, depois? depende da modalidade que a gente vai fazer. Algumas necessitam que a gente faça primeiro um aquecimento para depois alongar. E algumas primeiro alonga e depois aquece. Então, vamos montar um fluxograma mental agora na nossa cabeça. A gente vai ter que primeiro, na educação física, definir qual é o tipo de exercício, qual é o Isso. tipo de modalidade. Então, já é a primeira etapa do nosso processo. De acordo com essa ramificação, depois o professor Heleno traz bem explicadinho, a gente vai ter que o processo de aquecimento vai acontecer primeiro e depois o processo de alongamento. De alongamento. E se for uma outra modalidade, a gente já está invertendo aí essa situação. Então, veja que até nessa ideia de estrutura, a gente já está colocando uma ordem e está colocando duas possibilidades. Ó, se isso vai acontecer, você vai executar dessa maneira. Se isso for acontecer, né, se a outra situação for acontecer, você vai executar de outra maneira. Então, olha aí, gente, a gente já percebendo essa aplicação de ordem aí na educação física. E em toda a matéria dá para a gente fazer. Posso seguir por aqui? Pode. Vamos lá, então. A ideia aqui é a gente entender quais são as estruturas mesmo, né? O tipo de balão, como é que a gente vai fazer para montar um fluxograma, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, a gente acabou de fazer aqui com a Helena, né? A gente vai definir as etapas que esse processo vai sofrer e quais são as situações em que essa decisão precisa ser tomada, o sim ou não para algumas coisas. Lembrando que a pergunta precisa ser objetiva, até porque as nossas respostas vão ser sim ou não, e aí a gente vai ramificando para as atitudes a serem tomadas em cada uma das possibilidades, tá certo? A segunda situação, a gente vai verificar de que maneira eu vou traduzir isso. Então, ó, Billy já deixou aí para você ver bem grandão na sua tela quais são os tipos de balões que a gente vai utilizar. Como vocês são o sexto ano, eu estou mostrando para vocês os principais que a gente utiliza, tá bom? Então, a gente vai utilizar aí, ó, para começar e para finalizar um processo, um retângulo com as laterais achatadinhas, né, meio arredondadas, um retângulo mesmo para alguma atividade a ser executada, um losango para uma tomada de decisão, é aí onde a gente vai fazer a pergunta, que vai dizer o sim ou não, e as setinhas que vão direcionar o nosso fluxo, né? A pontinha da seta vai indicar qual é o próximo passo ali, tá certo? Então, vamos ver isso numa estrutura aqui, ó. Basicamente, a ideia tem que ficar assim. Não com essa quantidade de informações, mas do balão ali inicial, a gente tem as ações que podem ser executadas e aí eu chego no momento em que eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão ela vai ter que ramificar pelo menos para duas situações, para o sim ou para o não, e aí a gente vai verificar qual é a ação para cada situação dessa e finalizar ali de acordo com aquela linha, né, que se desdobrou de acordo com a decisão, tá? Para ficar mais fácil, eu trouxe aqui a ideia do estacionamento, que foi o mesmo exemplo que a gente já viu em aulas anteriores, onde a gente coloca isso do dia a dia, né? Porque normalmente a gente vai em algum local que precisa pagar o estacionamento, existe um tempo que você não faz o pagamento, né? Que você pode utilizar ali de maneira gratuita, existe ali um tempo que pode ser o intermédio, né? Que você vai pagar um valor fixo, nesse exemplo que eu trouxe, e o último exemplo ali, a última linha, ela diz a última condição, o tanto que a gente vai executar depois de determinado tempo. Então, tem até 10 minutos, você não paga nada, né? Você sai sem pagar o estacionamento, é gratuito. De 11 a 2 horas, de 11 minutos a 2 horas, você paga um valor fixo de R$5. E se passar de 2 horas, você vai ter que pagar R$1 por cada hora ou pedacinho de hora. Então, 2 horas e meia, esse meia aí já vai contar como se fosse uma hora completa e você vai ter que pagar R$1 por ela, tá certo? Então, a ideia do fluxograma ficaria mais ou menos assim, ó. Coloquei para vocês ali em cima como que está a nossa estrutura inicial, né? Quais que seriam as condições. E aqui embaixo já coloquei um fluxograma completo. Inicialmente você vai chegar, então, ó, é o começo do meu fluxograma e a minha chegada no estacionamento, né? E aí a primeira condição, passou de 10 minutos? Se não passou, a gente vai encerrar ali, ó, sendo gratuito o estacionamento. Então, a gente não vai pagar nada. Pode deixar grandão, Billy. Obrigada. Se passou de 10 minutos, a gente vai verificar se passou de 2 horas. Porque se não passou de 2 horas, a gente vai pagar R$5 fixo por aquele tempo. Mas, se passou de 2 horas, a gente vai ter que fazer a última atitude ali, que é pagar R$5 mais R$1 por hora excedente, né? Por tempo a mais. Então, você vê que, de maneira bem objetiva, a gente conseguiu montar aqui um fluxograma que relaciona essas condições. E, claro, não é todo problema, não é toda a situação que a gente vai explicar através de um fluxograma.
Mas até para você estudar, para otimizar o seu tempo, eu acho muito pertinente que você tente fazer. Porque como a gente viu aqui, é aplicada a educação física, por exemplo, mas é aplicada em qualquer outra disciplina onde você tenha essa possibilidade de ramificar as situações, né? De você fazer uma pergunta e aquela pergunta ter duas condições para essas respostas, tá certo? Eita, e aí? Comentários? Não, por enquanto não. Agora, vocês aí de casa, eu acho que na vida de vocês, vocês podem usar isso muito bem. Porque, de repente, sua tia, sua mãe, sua avó, qualquer pessoa, vai lá e diz assim, olha, eu vou lhe dar R$ 10 para você ficar aqui essa semana. Vou lhe dar R$ 10. Um agrado. Aí você vai pensar, tá, eu tô com R$ 10. A primeira coisa que vem na cabeça é a milhões de coisas que você tem que comprar, né? Aí eu quero comprar isso, eu quero comprar figurinha, eu quero comprar não sei o quê. Você pensa em milhões de coisas. E aí você vai começar a organizar, né? Tá, mas o que é que eu preciso? Eu preciso comprar isso? Não. Então vamos para outra coisa. Isso aqui eu preciso? Não, vamos para outra coisa. E por aí você vai pensando no dia a dia, né? Eu tô dizendo isso para vocês porque isso acontece comigo, né? Eu preciso ficar pensando assim, eu quero comprar isso, mas eu preciso mesmo. Ou não preciso? Aí eu vou decidindo. É educação financeira com professor de educação física. Temos aqui. Achei o máximo. Mas um dos exemplos que a gente falou nas aulas passadas é a própria rotina do acordar, não é? Claro que existem coisas que a gente faz no meio desse caminho, mas basicamente a gente acorda, a gente se levanta, vai tomar um banho, toma um café, ou eu posso estar assistindo enquanto como, porque essa é a vantagem de estar em casa, não é verdade, assistindo a aula, mas até a rotina da gente tem, claro, algumas coisas que podem ser antes, podem ser depois, eu posso tomar banho depois do café, pode acontecer, mas a gente não pode escovar o dente, comer e não escovar o dente depois, né? A gente precisa manter essa higiene, então tem coisas que não dá para a gente tirar da ordem, tem coisas que a gente precisa executar. E isso no nosso dia a dia a gente faz sem nem perceber, a gente executa esse processo diariamente, que pode ser representado uma ideia do fluxograma, né? Podemos seguir? Com certeza, podemos. Então vamos lá. Ó, o que é que isso tem a ver aqui com matemática, né? A gente já viu que tem tudo a ver, porque a gente consegue utilizar esse raciocínio para condições dentro da nossa disciplina. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura desse fluxograma e como que a gente pode utilizar essa ferramenta para mostrar alguns conceitos dentro de matemática, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Como é que a gente sabe se o número é par ou ímpar? Ah, a gente brinca muito disso, né? Ai, sempre. Acho que até depois de adulto, quando a gente vai fazer alguma coisa, tem algum momento. Pra decidir, né? Bora, par ou ímpar? Quero saber não. Pois é. Então, como é que a gente sabe que o número é par ou ímpar, né? Então, uma das situações que a gente pode começar a brincar com esse tipo de coisa é, você vai escolher um número qualquer, lembrando que a gente aqui no sexto ano fala de números naturais nesse primeiro momento, né? E aí você vai perguntar, dá para dividir por 2? E você tem duas respostas possíveis, dá ou não dá, o sim ou não, né? E aí, se sim, o número vai ser par. Se não, o número vai ser ímpar. Quando a gente fala dá para dividir por 2, é de maneira exata, tá, gente? Porque a gente sabe que R$5 vai dar R$2,50, mas a ideia agora não é estar trabalhando com número decimal, não. Lembra que o número natural é aquele número fechadinho que a gente utiliza para fazer as contagens, né? 0, 1, 2, 3 e assim vai. Então, quando você consegue dividir por 2 de maneira exata, você vai classificar esse número como par. Se você não consegue dividir de maneira exata, você vai classificar esse número como ímpar, né? Então, a gente já começa a perceber esse tipo de comparação, que a gente faz isso sem nem perceber e que aqui tem uma representação de um esqueminha para que você entenda de que maneira eu posso usar o fluxograma e representar esse tipo de decisão, tá? E aí, ó, trouxe para vocês entenderem aquele mapinha que a gente fez no começo, quando eu mostrei como que a gente monta um fluxograma. Aqui para vocês eu mostrei exatamente o que foi que a gente fez, utilizando aquela estrutura, ó, no comecinho, uma ação, faça isso. Então, faça o quê? Pedi para você escolher um número natural. No losango, uma decisão, né? Então, a gente tem aí uma pergunta onde a resposta tem que ser sim ou não, tá certo? E no finalzinho, a conclusão de cada ramificação. Se sim, o que é que vai acontecer? Qual é a conclusão que eu posso tomar? Se não, qual é a outra conclusão que a gente pode tomar diante daquilo? Então, a estrutura está bem formadinha aí para você lembrar como é que você vai organizar esse fluxograma. Professor Heleno? Aqui, no chat, eu acho que o pessoal tá acordando ainda, né, na segunda-feira. Mas assim, Breno, tu falou sobre da educação física, né? E eu aqui maquinando na minha cabeça coisas, ótimo. né? E aí eu tava pensando,
um exemplo claro para vocês que estão aí e tem aula de educação física na escola, né? Vocês acham, muitas vezes os alunos acham que a gente na educação física, não, vai lá, joga bola e acabou-se. E aí, às vezes, quando a gente chega lá, a gente diz assim, ó, né, no caso da ação, escolham aí uma dupla, e aí formem duplas. E aí a gente já começa a observar. Tá fácil para eles montarem a dupla, às vezes fica lá, maior agonia, ninguém forma a dupla. Então aí a pergunta que a gente se faz, né? E aí, eles conseguiram se dividir ou não? Ou a gente vai precisar dividir? Sim. E aí, se eles não conseguiram se dividir, a gente já cria outra dinâmica e diz, ó, número 1, número 2, número 1, número 2, número 1, número 2. Separa, pronto, já montou as duplas. Já tá ali, já é um outro esquema. Minha Siri falando comigo do nada aqui. E aí a gente já consegue fazer essa divisão aí deles. E aí a gente vê, os alunos estão animados ou não estão animados. Então eu começo por onde? Não, se eles estão animados, eu vou começar por aqui, por uma coisa mais específica. Se eles estão meio dormindo ainda, como eu acho que o sexto ano está hoje, aí a gente diz, não, vamos fazer a mesma atividade, só que com uma pegada diferente para poder aí acordar. Por exemplo, no futebol, a gente pode começar só com toque, se tiver mais todo mundo animado. Se não, a gente vamos fazer um bobinho. Tá trabalhando o toque ali, mas é uma atividade para dar uma dispersada nos alunos. Tá vendo? Minha gente, ela nunca mais vai ser o mesmo depois dessa aula. Se ele já pensava em educação física nessa estrutura, agora aprendendo fluxograma, ele vai trazer assim, desenhado. Já, minha gente, é assim que a gente vai fazer. Mas vamos seguindo por aqui, ó. Tinha colocado já o chat para ele comentar. E aí eu tenho uma dica para vocês, ó. Organizar o raciocínio através de fluxograma ajuda a aprender e seguir os passos corretos para aplicar os conhecimentos, tá certo? Então a gente verificou aqui a ideia desse tipo de comportamento para que a gente tenha essa organização certinha. Só que eu trouxe um cuidado. Vê, aqui a gente já trabalhou com números primos e números compostos, né? O que são esses números? Qual é a classificação deles? E aí eu trouxe uma coisa para vocês. Ali eu estou dizendo para vocês terem cuidado com a ideia da pergunta. Vamos ver como é que está essa estrutura aqui. Escolha o número natural maior que 1. Aí botei ali a observaçãozinha para a gente lembrar que 0 e 1 não são nem primos nem compostos, né? Não são nenhuma das duas classificações. E aí olha a pergunta. O número 1 e o próprio número são os únicos divisores dele. Então, a gente está perguntando se ele só tem 2 divisores. Se sim, esse número vai ser primo. Se só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, o número é primo. Se não, esse não está significando o quê? Que além dos 2 divisores, ele tem outros divisores. Porque a pergunta ali está dizendo que o 1 e o próprio número são os únicos divisores. Então, quando você nega uma pergunta, você está dando outras condições a essa pergunta. Nesse caso aí, se eu estou dizendo que não, é porque eles não são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Eles são divisíveis por 1, por ele mesmo e por outros números. E aí a gente vai chamar esse número de composto. E aí, deu para entender? Nesse caso, a gente tem que ter bem cuidado com a pergunta que a gente vai fazer para não gerar essa confusão. Daí eu trouxe uma outra situação. Olha, botei agora o losango de vermelho, né, de rosinha aí para você ver. E aí a gente pode começar de novo. Escolha o número natural maior do que 1. Beleza. Este número é divisível por outro número além de 1 e ele mesmo? Então, agora a minha pergunta já está dizendo assim, olha, além desses 2 valores, 1 e ele mesmo, dá para dividir por outro número? Se sim, esse número é composto, porque ele vai ter mais de 2 divisores. Se não, esse número é primo. A gente já viu que os balõezinhos mudaram de lugar aí. E aí é onde a gente começa a colocar para você esse ponto de atenção. O mais importante dentro do fluxograma é a pergunta que você faz e ter cuidado com a elaboração dessa pergunta, para que quando você ramifique para o sim ou para o não, o fluxo siga de maneira clara, que você consiga entender. Aqui, como a gente está entendendo a ideia do número primo e composto, a pergunta-chave é se esse número divide ou não por 2 números apenas, que seria 1 e ele mesmo, ou se ele divide por mais números. E aí a gente precisa ter cuidado, porque eu posso perguntar isso de 2 maneiras. Eu perguntei no anterior, o número 1 e o próprio número são os únicos divisores dele. Então, aí eu estou perguntando, olhando para ser os únicos divisores. Na segunda montagem, eu perguntei se existe, além desses 2, mais algum. E a gente verificou que o sim ou não já mudou a nossa perspectiva de classificação. Deu para entender, professor Heleno? Deu sim. Deu? E
essa questão da pergunta faz muita diferença, né? Porque na primeira você pode ainda ficar, naquela anterior, você pode ficar um pouquinho assim, tipo, meu Deus, o que é isso? Como assim? Um e o próprio número. Na segunda você vê ali uma pergunta Um pouco mais clara, mais né? clara. É um pouco mais objetivo, você consegue ter esse norte de conseguir observar a pergunta e dizer assim, ah, peraí, está perguntando se dá para dividir por mais de um valor, né? Então, para a gente poder entender aqui, ó, a última ideia que a gente verificou no começo como sendo par ou ímpar, aqui a gente mostra como que você lembra da divisão por 2. Então, a gente tem aí, ó, o número é divisível por 2, escolha o número. E aí, observando a ideia da pergunta, os algarismos das unidades, o final desse número é 0, 2, 4, 6 ou 8? Se sim, esse número é divisível por 2. Se não, esse número não é divisível por 2. Como a gente brinca dentro da matemática, existem vários conceitos que se entrelaçam. Aqui a gente também poderia falar sobre ser par ou ser ímpar, né? Então, a ideia de ser divisível por 2 também pode ser aplicada em outro contexto para uma classificação do número em par ou ímpar. E a gente podia seguir a mesma estrutura. Se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número vai ser par. Então, o sim chegaria na classificação do número par. Se não terminar, esse número vai ser ímpar. Então, a gente já ia chegar na outra classificação, certo? Professor Helena, nossa aula está acabando. Poxa triste. vida. Se despeça. Então, minha gente, lá vem eu me despedir de novo de vocês, né? Mas dessa vez eu não vou sair chorando do estúdio, não, igual sexta-feira, não. Que vocês mandaram não sei quantas mensagens, eu saí daqui doidinho, saí chorando aqui, me acabando em lágrimas. Mas é sobre isso. Agradecer a João e Maria. Maria é da escola Antônio Heráclio, né? O pessoal do Antônio Heráclio sempre está aqui com a gente, né? Participando Então, da- muito obrigada a vocês. Eu acho que eles estão assistindo a aula, tomando um cafezinho, deve estar com a mão aí no pão. Alguma coisa assim, mas muito obrigado, né? Eu sei que vocês estão aí assistindo, porque vocês, esse sexto ano é Participação. surreal demais. Muito obrigado, um cheiro. Gente, eu agradeço mais uma vez a presença do professor Heleno, Bruno, que veio hoje por aqui, Billy e Bia por essa produção massa, e a você que está em casa assistindo a nossa aula, tá bom? A gente se vê logo mais. Até lá. Tchau, tchau.